Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, o nosso encontro de hoje, ele vai continuar no propósito de revisar, né, o conteúdo da nossa AV2, né? E o conteúdo da nossa AV2 é o capítulo 3 do nosso módulo, né, que, na verdade, ele se chama Origens da Humanidade. Deixa eu colocar aqui, né, no nosso livro, no capítulo 3, para a gente acompanhar. É isso mesmo, ó. Aqui, ó. Esse é o nosso módulo, capítulo 3, Origens da Humanidade. Bem, e eu tô com o livro aqui em mãos exatamente para a gente pontuar os pontos principais, né, daquelas dicas, mostrando os principais aspectos do conteúdo do capítulo, focando na nossa avaliação. Sendo assim, vamos começar, né, pessoal? O que a gente precisa lembrar desse capítulo 3, Origens da Humanidade? Bem, o principal foco dele, ele começa falando, né, que os seres humanos, eles vão surgir no continente africano. Então, a África é o berço, né, da humanidade. E um dos principais pontos, né, depois que ele aborda essa questão dos primeiros seres humanos, né, os primeiros hominídeos surgindo no continente africano, é exatamente como esses seres humanos se espalharam por todo o planeta, e principalmente como eles chegaram aqui no nosso continente, a América, né? Sendo assim, pessoal, ele vai traçar algumas rotas, tá? Algumas prováveis rotas que tenham ocorrido ao longo da história. E aí ele vai falar para a gente da Rota Atlântica, da Rota do Estreito de Bering, né, lá pelo norte. Ele vai falar da Rota Transpacífica. Ele vai falar, né, ele vai apresentar para a gente, em média, umas 4 hipóteses, que, na verdade, não existe a hipótese correta, né? É muito provável que os vários grupos humanos que saíram do continente africano tenham feito rotas diferentes, que eles não seguiram um único caminho. Mas o que a gente precisa saber é que ele surge na África, tá? Esse é um ponto indiscutível. Os seres humanos surgem na África e vão se dirigir, né, ali em direção ao leste, e dali eles vão se espalhar pelo planeta. Agora, quais rotas eles vão utilizar? São várias, tá? E não tem a mais correta ou a única utilizada. Bem, pessoal, esses seres humanos, né, é incontestável que que o ser humano surge no continente africano, mas existem formas de se contar essa história, né? E a forma utilizada pela ciência, né, para comprovar o aparecimento dos seres humanos, é o evolucionismo, né, para a gente chegar como nós somos hoje. Lembrando que os seres humanos, eles surgem com determinadas características e essas características vão mudando ao longo da história. Essa ideia, essa visão de que os seres humanos surgem, né, os primeiros seres humanos, os primeiros hominídeos surgem com uma determinada característica e vão modificando essas características até nos tornarmos o que nós somos hoje, se chama evolucionismo. Mas existem também as teorias religiosas, né, que vão dizer que não, que nós fomos criados à imagem e semelhança de um determinado criador. E isso ocorre em diversas religiões, diversas. O nosso livro, por sinal, ele apresenta uma versão religiosa indígena. Olha que interessante, né? Então, tudo isso deve ser levado em consideração, que existem
duas vertentes teóricas, duas visões teóricas, mas que a utilizada na escola, enfim, a mais aceita, né, a aceita é a científica, é a evolucionista, ok? Bem, pessoal, sendo assim, já falamos aqui das rotas, né? E deixa eu ver aqui mais algum ponto importante. Continuando falando aqui da questão desses seres humanos, né? Seguindo a ideia do evolucionismo, a gente precisa lembrar que esses seres humanos eles vão mudando as suas características, eles vão evoluindo, né? Ao longo dos milhares e milhares de anos. E no nosso livro tem as imagens, né? Dessa evolução que começa lá, né, com australopitecos, né, depois vai evoluindo até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? E aí, quais são essas características, né? O Australopithecus, por exemplo, ele vai aprender a andar sobre os dois pés, né? O Homo erectus, ele vai aprender ali aperfeiçoar instrumentos. O Homo sapiens sapiens, né, que somos nós, já vai ter mais a característica, vai ter a nossa característica, né, de raciocínio e por aí vai. Ok, pessoal? Bem, uma das marcas dessa evolução, né, é quando nós, seres humanos, passamos a andar sobre duas pernas, né? Nos tornamos definitivamente eretos. E isso vai fazer toda a diferença, pessoal. Por quê? Essa é uma das características que vão nos diferir dos outros primatas, né? A questão do nosso cérebro ser muito mais desenvolvido e também a questão do bipedalismo, tá? Que significa andar sobre duas pernas. E isso vai fazer toda a diferença, sabe por quê? Quando a gente passa a andar sobre duas pernas e não mais quatro, né? Como os outros animais, a gente consegue ficar com as mãos livres. E isso aqui, ó, pessoal, o ato de pegar com as mãos vai revolucionar nossa vida. Por quê? Porque com as mãos livres, nós conseguimos pegar o alimento e sair correndo, pegar os filhotes com as mãos. Antes, os filhotes tinham que se agarrar, eles próprios, às mães, como os filhotes, né, dos outros primatas. Agora não, a gente pega o filhote no colo com as mãos. As nossas mãos também funcionam como um instrumento de ataque ou defesa, né? A gente pode jogar pedras, por exemplo, para afastar um determinado predador, né? Lembrando que nesse momento o ser humano não é unicamente o predador, ele também é presa, né? Existem animais selvagens que podem atacar os seres humanos a qualquer momento. Sendo assim, é importante se defender, tá? Então, ficar com as mãos livres é magnífico, porque vai desde a alimentação até a defesa, né? Passando ali por um melhor cuidado aos filhotes, né? A manutenção da espécie. Outro ponto importante, já falei, né, que o que vai... Essa é uma das características que vão nos diferenciar dos outros primatas, tá? Além da questão cerebral, que o nosso cérebro é muito mais desenvolvido, e aí nós vamos ter a questão, né, a função do raciocínio. Somos animais racionais, né? O que os nossos outros ancestrais, os primatas não são. Outro ponto importante, estou olhando aqui. Outro ponto importante, pessoal, é a gente entender o que é pré-história, tá? Eu estou falando do surgimento dos seres humanos, enfim, tudo isso vai acontecer na pré-história.
E aí, a pré-história, ela começa desde o surgimento, né, dos seres humanos lá no continente africano, até o momento que esses seres humanos vão passar a se comunicar através da escrita. Então, esse é o período, né, que determina a pré-história. Só que é um período gigantesco. Então, como é um período gigantesco, ele vai ser dividido em duas partes, tá? Paleolítico e neolítico. Bem, como eu consigo saber quando começa o paleolítico e quando começa o neolítico? Bem, é muito simples. O paleolítico ele vai desde o surgimento dos seres humanos lá no continente africano até quando se descobre a agricultura. Quando o ser humano começa a produzir o seu próprio alimento com a agricultura, aí acaba o paleolítico e começa o neolítico. No paleolítico, a grande descoberta, né, do paleolítico foi o domínio do fogo. Tá? Os seres humanos passaram a dominar a técnica de produzir fogo. Já no neolítico, o ser humano vai aprender a dominar a técnica da agricultura e da pecuária. Ou seja, começou a produzir seu próprio alimento, já é neolítico. Ok? Paleolítico lá é a pedra lascada, o neolítico é a pedra polida. Isso aí é só para a gente dar um apelidinho para cada um desses períodos. Outro ponto importante desses dois períodos é a forma em que viviam esses seres humanos, né? Que viviam esses seres humanos. No paleolítico, ele é basicamente um caçador e um coletor, né? Ele não produz seu próprio alimento. Ele vai atrás do seu alimento. Então, ele se baseia pela natureza. Se acabaram os peixes dessa região, eu tenho que procurar outro lugar. Se está vindo o inverno, eu tenho que procurar um local mais quente. Então, os seres humanos desse período, eles são nômades. Eles não possuem moradia fixa no paleolítico, porque eles se baseiam pela natureza. Quando esse homem começa a produzir seu próprio alimento através da agricultura, no neolítico, ele passa a ser sedentário, ou seja, ele passa a ter moradia fixa. Beleza? Bem, outro ponto importante que eu estou olhando aqui. Gente, agricultura, tá? Agricultura no neolítico. É fundamental para ter agricultura, ter água, tá? Por isso que os primeiros grupos humanos vão se fixar, né, para fazer ali a sua agricultura, próximos a grandes rios. As grandes civilizações do mundo antigo, Egito, egípcios, né, sumérios, acádios, enfim, as principais civilizações do mundo antigo vão surgir próximos a grandes rios. O Egito, por exemplo, o Nilo. As civilizações ali da Mesopotâmia, né, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Né? O próprio nome Mesopotâmia significa entre rios. E é isso. E se fixando no mesmo local, perto de uma fonte de água, esses seres humanos vão começar a transformar essa natureza e vão começar a dar origem às primeiras aldeias, que vão virar cidades, que vão virar impérios. Ok? Mas isso aí já é o próximo módulo. Ok? Bem, pessoal, só para a gente fechar esse conteúdo com chave de ouro, vamos dizer assim, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa tela, para a gente dar um pulinho lá no nosso livro, tá? Já já vai começar o compartilhamento da nossa tela. Já vai iniciar. Prontinho, iniciou. Bem, temos aqui, então, na página 321, né, o que estudei. É uma revisãozinha básica, tá, pessoal? Complete a lacuna. Vamos fazer o seguinte,
pausem esse vídeo rapidinho, façam, preencham essas lacunas, depois a gente volta para a correção, beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, galerinha? Vocês pausaram o vídeo, fizeram com atenção, e agora vamos corrigir. Bem, aqui nós temos algumas palavras que vão se encaixar nessas frases aqui. Bem, muitas, pontinho, pontinho, relacionam a origem da humanidade a divindades ou a poderes sobrenaturais. Aqui nós estamos falando, né, obviamente, das explicações religiosas para o surgimento dos seres humanos, tá? Vamos para essa aqui do lado. Os grupos humanos que se mudavam com frequência e não tinham moradia fixa eram nômades. Ok? E aqueles que construíram moradia fixa eram chamados sedentários. Muito bem. Vamos voltar aqui para essa. Pontinho, pontinho é o processo de evolução dos primatas que culminou com o surgimento dos seres humanos. Que encaixa aqui é hominização. Ok? A teoria científica mais aceita atualmente para explicar o desenvolvimento dos seres vivos e o surgimento dos seres humanos é o, como eu falei, evolucionismo. Ok? E por último aqui, diversas explicações foram elaboradas para tentar explicar o povoamento da América. Elas são conhecidas como hipóteses de povoamento da América. Que é isso aqui, pessoal. Sendo assim, vamos parar aqui a nossa apresentação para eu poder me despedir de vocês. Bem, galerinha, vimos então os principais pontos importantes, né, para a nossa AV2. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.